dia do nutricionista. E se você quer informações para melhorar os seus hábitos alimentares, seja você um paciente oncológico ou uma pessoa interessada em manter ou melhorar a sua saúde, eu convidei a doutora Mariana Gavioli, nutricionista, para responder várias perguntas que são dúvidas minhas e dúvidas comuns também que eu atendo no consultório. A Mariana, além de nutricionista, ela também é ex-paciente oncológica, né, Mariana? Você já tratou e tá muito bem, graças a Deus. Mas é muito importante essa sua experiência do outro lado, o lado do paciente, né, associada ao seu saber profissional. E eu tenho certeza que você tem muitas coisas boas para dizer pra gente. Então, eu quero agradecer que você aceitou esse meu convite. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns pelo seu dia. Um beijo. É muito comum o paciente vir aqui para fazer quimioterapia e ele vai passar com a gente uma tarde, uma manhã. E o que ele pode trazer de lanche que seja saudável, que ele tenha envolvendo assim questões práticas também. Muitas vezes não temos opção de refrigerar ou de esquentar no micro-ondas. O que seria também com um custo acessível, o que você indica para os seus pacientes que estão em quimioterapia e, em segundo lugar, para aqueles pacientes que já passaram da quimioterapia, já estão inseridos na sua vida normal e também tem essa dúvida, né? Eles vão sair de casa e o que eles idealmente deveriam se alimentar, né, nesses intervalos. Essa é uma pergunta real que eu também tenho de muitos pacientes. O que eu posso levar quando eu vou sair de casa ou quando eu vou para o hospital? Então vamos começar para quando você for fazer quimioterapia. Quimioterapia a gente precisa de alimentos leves, de fácil digestão, que não vão dar náuseas e enjoo, porque durante a infusão pode acontecer isso. Então, por exemplo, levar frutas. Frutas cítricas ajudam no sabor, então você pode levar uma mexerica, você pode levar laranja descascada, também pode levar banana, maçã, pera, tudo bem higienizado. Pode levar para complementar sementes, grãos, castanhas, amêndoas. Lembrando, gente, que é muito importante, não pode comprar essas sementes a granel, evita por causa de contaminação. Outras práticas que podem ser utilizadas também é fazer bolinhos caseiros. Você pode fazer bolinho de banana, pode acrescentar o body protein ou o whey protein ou colágeno junto para fazer esse bolinho. Pode ser bolinho de frango, pode ser panqueca de banana, que dá para fazer, não precisa ficar armazenados. Algumas torradinhas secas também podem ser utilizadas porque as pessoas às vezes têm náuseas e os alimentos mais secos eles ajudam nessa questão. Então, nós temos uma variedade de produtos, de alimentos que podem ser levados no dia de quimioterapia. Minha dúvida também é em relação a esses alimentos prontos, por exemplo, bebidas proteicas, né, como aquelas caixinhas que a gente vê de whey protein e também barras de proteína. O que você acha disso? Porque são alimentos ultraprocessados e industrializados. A gente sabe que tem conservante e tudo mais. Eu mesma fico na dúvida. Eu passo horas aqui no hospital e eu às vezes trago desses alimentos, mas com as características que eu coloquei, eu também tenho dúvida se eles são ou não saudáveis, o que a gente deveria fazer. Agora, em relação aos alimentos ultraprocessados, na nutrição a gente aprende e todo mundo da área da saúde, as pessoas já compreendem que a gente deve evitar ultraprocessados. Mas o mercado alimentício, ele tem crescido muito e vamos dizer assim, tem muitos alimentos de boa qualidade, mesmo sendo ultraprocessados, que estão no mercado. Então, nós temos bebidas suplementadas de proteína de boa qualidade. Nós temos barrinhas de proteína feitas muitas das vezes com alimentos naturais, que não precisam ter e não têm aditivos, condimentos em excesso. Então, é muito importante para todo mundo, todas as pessoas, olharem rótulo dos alimentos. Olha lá na parte de trás, na rotulagem, quanto menos nome tiver, quanto menos nome difícil tiver de ler, melhor aquele alimento. Então, nós temos bebidas proteicas que podem ser levadas também durante a quimioterapia ou se a gente precisa sair de casa. Tem barrinhas de proteína de algumas marcas que são apenas fruta e clara de ovo, por exemplo. Então, hoje nós já temos alimentos, nós já temos produtos de confiança que a gente pode utilizar.
Por isso, da importância de entender sobre os alimentos e entender sobre os produtos. E a nutrição ajuda muito nessa demanda da alimentação de cada paciente e de cada profissional que, como você, fica no consultório horas e horas e precisa se alimentar bem. O que você diria para uma pessoa que tenha tido um passado de câncer, né, tenha feito o tratamento e agora esteja no momento de segmento, e ela te pergunta em relação a evitar uma nova recidiva? O que você orienta os pacientes? O que você acredita que não pode faltar nos aspectos nutricionais de um paciente para que ele possa ter uma dieta anti-câncer, uma postura também de saúde? O que você orienta os seus pacientes nesse sentido? Eu sempre digo que não existe um único alimento anti-câncer, mas sim um estilo de vida. E o que não pode faltar? Variação de frutas, verduras, legumes, proteínas de boa qualidade, grãos integrais. E o que seria importante a gente evitar? Álcool, alimentos em excesso ultraprocessados e controle do peso. Cuidado com o sobrepeso e a obesidade, que são fatores de risco para recidiva e desenvolvimento de câncer. Então, na minha rotina como oncologista, eu vejo diante de mim inúmeros pacientes com sobrepeso e obesidade. Na população geral, nós já vemos uma prevalência enorme. Então, combater a obesidade e sobrepeso é muito importante para prevenir câncer, né? E para quem já teve o diagnóstico de câncer, combater também a obesidade e sobrepeso para melhorar os resultados do tratamento oncológico e reduzir risco de recidiva. Então, esse é o nível de importância. Bom, eu sempre vejo dificuldades em relação a doce. Então, os pacientes às vezes falam, mas eu tenho muita vontade de comer doce, principalmente depois de uma refeição, depois do almoço, depois do jantar, eu tenho aquela vontade de comer doce. Eu também tenho, então eu já tenho algumas estratégias que eu organizo para eu minimizar essa minha vontade, disfarçar, como por exemplo, eu compro tâmara na minha casa, então eu tenho umas tâmaras quando eu almoço em casa, então eu como uma tâmara, às vezes damasco, às vezes um chocolate pequenininho, 70% de cacau, né? Ou uma fruta bem docinha, às vezes uva, enfim, eu consigo controlar a minha vontade, né? Mas o que mais que a gente poderia ter de recurso para os pacientes que não conseguem ficar sem aquele doce depois de uma refeição? Essa é uma pergunta muito importante, muito comum. E é importante a gente falar um pouquinho sobre esse tabu, porque muitas das vezes não é força de vontade. Às vezes pode ser algum desequilíbrio, até metabólico, fisiológico, que está acontecendo no nosso corpo. Mas a questão do doce, ela é emocional e cultural também. Então, desde muito cedo, hoje não tanto, mas antigamente, sempre teve-se esse hábito de ter uma sobremesa após o almoço. Então, isso fica um pouco enraizado na gente. Então, o que a gente pode utilizar de estratégias? Primeiro, é muito importante a gente ter uma atenção, vamos dizer novamente, o mindful eating, uma atenção plena no que você está se alimentando. Alimentos também ricos em fibras, eles ajudam a dar um pouco mais de saciedade. A gente precisa diminuir a velocidade com que se alimenta, porque tem gente que come muito rápido, não dá tempo nem vamos dizer assim, a grosso modo, do cérebro entender que está saciado. Mas, frente a essas situações, o que a gente pode fazer? Realmente, o que você falou já vai nessa direção. Então, consumir frutas mais adocicadas após o almoço ajuda nessa vontade de comer o doce. Então, morango, uva, às vezes até uma banana pequena, quente no micro-ondas, esquenta ela um pouquinho, joga um cacau 70% para cima. Mistura, ele fica um creminho de banana com chocolate, ou até mesmo o chocolate 70%, um pouquinho do chocolate 70%. É importante a gente evitar aqueles doces muito industrializados e muito açucarados. Lembrando que o açúcar é um ponto muito importante para gerar inflamação no nosso corpo. E essa inflamação, com excesso de açúcar, com sobrepeso e obesidade, são realmente fatores de risco para uma recidiva. Então, vamos sempre priorizar as frutas ou alimentos, ou, por exemplo, o chocolatezinho, pouquinho dele, acima de 70% após as refeições.
Uma outra dica muito importante: acabou de comer, levanta e escova os dentes. O gosto do mentol, do hortelã, ele ajuda a diminuir essa vontade de comer doces. O que você acha que é o principal desafio para o paciente perder peso? Existe uma questão psicológica muito importante envolvida. Existem questões de afeto e relacionada à comida, cultural também, de hábito, de várias naturezas que a gente se relaciona com a comida. Qual que é a maior barreira que você vê para o paciente emagrecer e quais ferramentas têm dado certo na sua prática clínica para fazer os pacientes engajarem em medidas de mudança de estilo de vida, né, que inclui uma mudança na alimentação e manter esses hábitos de forma duradoura. Essa realmente é uma questão desafiadora, porque não é falta de informação para essa questão do cuidado de peso e do emagrecimento, mas sim, nós temos enraizado questões emocionais e culturais com a alimentação. Tudo quanto é evento que a gente vai, tudo que a gente pensa primeiro é qual é o prato que nós vamos servir, o que nós vamos comer. Então, para essa questão funcionar melhor, o paciente tem que fazer parte do processo. Ele tem que entender por que ele precisa comer determinados alimentos, por que tem que ser feito daquela forma, por que alguns pacientes precisam comer mais vezes ao longo do dia, então precisa de uma atenção, ele tem que ter um engajamento melhor. Então, eu procuro sempre explicar para o paciente como deve ser feito. Uma questão que eu utilizo bastante é o Mindful Eating. O paciente ele precisa prestar atenção naquilo que está no prato, naquilo que ele vai se alimentar. Não adianta ficar na frente do celular comendo, assistindo televisão. Outra coisa é fazer um diário alimentar. Aquilo ali ajuda o paciente a perceber o que ele está comendo diariamente. Porque às vezes tem alguns escapes que os pacientes não conseguem ver. Quando ele registra aquilo, no final das contas, a gente consegue observar. Realmente, eu estou comendo mais isso ou mais aquilo outro. Então, o paciente ele é peça principal desse planejamento. Sempre recomendo os pacientes que façam treinos leves, né? Principalmente os pacientes em químio, mas também pensando naquele paciente que está ali voltando à forma física, voltando à sua rotina. Eu te confesso que esse é o paciente que eu fico mais no pé para que ele volte a fazer uma atividade física ou comece a fazer uma atividade física, justamente pensando ali na prevenção de recorrências, na melhora da qualidade de vida, minimizando também os efeitos colaterais do tratamento, seja o tratamento passado ou do tratamento que o paciente está em uso. Então, uma das orientações e dicas eu gostaria que você dissesse o que não pode faltar numa alimentação pré-treino. Pensando num treino leve, de força, num aeróbico, o que você recomendaria? A prática de atividade física, ela realmente é essencial, fundamental durante o tratamento oncológico. O paciente que está aqui no consultório, ele sai daqui sempre com uma orientação de ter que realizar atividade física. Sempre indico que procure o profissional adequado, um profissional de educação física, para ele orientar quais são os tipos de exercícios durante aquele processo. Então, da mesma forma que a nutrição é essencial, a intervenção farmacológica, a prática da atividade física é fundamental. Ela ajuda tanto a minimizar efeitos colaterais, fadiga, o que vai melhorar a fadiga oncológica é a prática do exercício físico, além de fazer manutenção da massa muscular, que é importante. Agora, o paciente que está em quimioterapia ou que está retornando à prática da atividade física, é importante que ele consuma alimentos, façam refeições leves, de fácil digestão. Então, alguns exemplos práticos. Uma banana com um pouquinho de iogurte, pode ser um pão com um ovo. Se o paciente ele tolera bem, pode ser uma vitamina de banana com whey protein ou com body protein ou um tipo de colágeno especificamente. Então, é importante essas orientações. Passa na nutricionista, que a nutricionista ela consegue balancear quais seriam os melhores alimentos para esse processo.